Olá, queridos alunos do 6º ano, sejam bem-vindos ao Praticando de Arte, onde vocês responderão 4 questões. Então, fiquem atentos, leiam as questões atentamente e não esqueça de interagir conosco. Então, vamos ao Praticando da aula de hoje. Bem, a primeira questão. A obra de arte da imagem 1, Tarde de Domingo na Ilha da Grande Jatte, que foi pintada entre 1884 e foi terminada em 1886, ela foi produzida por Georges Seurat. Qual a técnica de pintura utilizada por Seurat nesta obra? Então, vocês vão responder A, pinceladas rápidas, B, pontilhismo, C, rachura ou D, grafismo. Então, responda as questões, daqui a pouco nós vamos comentar cada uma delas. Então, vamos agora à correção do nosso praticando a primeira questão. E estou gostando de ver aqui no chat, vocês participando bastante. Então, vamos aqui para a resposta da Nicole. Ela respondeu letra B.
Heslândia, eu acho que é isso mesmo. Questão 1, letra A. Maria respondeu a letra B. A Isabela também B. A Nathalie respondeu B. Safira também B. O Moisés, ele respondeu letra A. E a Isabela, a letra B. Então, eu vi que alguns alunos estão em dúvida quanto à primeira questão. Então, vamos analisar cada uma das alternativas. Então, o que é a questão? Vamos lá no início da questão. O que a questão pede? Qual a técnica, né, de pintura utilizada por Serra nesta obra? Então, a gente iniciou a aula de ontem numa obra de arte chamada Tarde de Domingo na Ilha da Grande Jate. Então, como vocês podem ver, a resposta, letra A, será que seria pinceladas rápidas? Não, essa letra A pinceladas rápidas é utilizada numa outra técnica de pintura que é chamada impressionismo, onde os artistas eles vão analisar a natureza, certo? Eles pegam uma paisagem, observam, aí vem a incidência da luz. Então, eles pintam rapidamente para ver aquele momento que o sol incide sobre a natureza. Então, a pincelada rápida é uma outra técnica de pintura. A rachura, como vocês viram, a aula sobre linha, é uma linha próxima à outra aqui, que dá a impressão de volume. E o grafismo já é uma outra técnica que geralmente é pintada na pintura corporal indígena, mais ou menos assim, tá? Então, a resposta correta seria o quê? O pontilhismo, né? Como nós vimos a aula de ontem, foi sobre o ponto. Então, essa técnica que o George pintou a obra dele foi pontilhismo. Então, quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Parabéns para vocês. Então, vamos ao comentário. A obra mais famosa de George Serra é Uma Tarde de Domingo na Ilha da Grande Jate, pintada entre 1884 e 1886. A imagem exterior retrata um final de semana na ilha francesa. A técnica de pintura utilizada por Serra foi pontilhismo, desenho em que as imagens são definidas por pequenas manchas ou pontos. Então, parabéns quem colocou a letra B na questão. Agora vamos à nossa segunda questão. Então, quanto à direção, quanto à direção, a linha pode ser A, divergente, convergente, paralelas e perpendiculares. Letra B, cheia, quebrada ou horizontal. E C, reta, traço e ponto ou mista. E D, reta, vertical, horizontal. Então, daqui a pouco nós voltamos para corrigir a questão.
agora chegou o momento da gente analisar cada uma das alternativas. E agora eu vou ler aqui no chat as questões que vocês responderam. Então, aqui a questão 2, a Maria respondeu letra D, o Isaac também letra D, Júlia também D, Nicole também, Isabela, Moisés Magalhães, eu acho que não respondeu. E a maioria de vocês respondeu a letra D. Mas será se é mesmo a letra D? Então, vamos analisar cada uma das alternativas? Então, quanto à direção, a linha pode ser. Então, será que ela é cheia, quebrada ou horizontal? Lembra quais são as linhas cheias? Linhas cheias seria essa daqui, a quebrada e a horizontal. Então, isso aqui é uma característica da linha quanto à forma, né? Cheia, quebrada, e a horizontal é quanto à posição da linha, né? Então, aqui reta, traço, ponto e mista, também uma característica da linha quanto à forma, que ela pode ser reta, ela pode ser um traço e um ponto, né? Isso que a gente viu na aula de ontem. E a mista, ela pode ser quebrada e ondulada. E aqui, reta, vertical, né? Vertical. E horizontal também é a mesma coisa que reta, tá? Tanto a horizontal e a vertical pode ser uma linha reta. Só que isso aqui é quanto à posição da reta, tá? Posição. E aqui tá pedindo a direção. Então, seria a correta, então, a letra A. Por que a letra A? Lembra daquele videozinho que vocês assistiram? Quanto a linha ela pode ser divergente quando ela sai de um mesmo ponto, certo? E convergente, elas vão na mesma direção de um ponto. Então, e paralelas, que é uma próxima à outra. Então, contradireção, ela pode ser e perpendicular, quando ela faz um ângulo de 90 graus, não é isso? Então, quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Então, é divergente, convergente, paralela e perpendicular. Então, quanto à direção. Então, a gente vai ler um comentário? Não precisa não. Então, a gente vai agora para a terceira questão. Então, leia com atenção os enunciados abaixo. Primeiro, aquele em que a sua forma e dimensão são definidas pelo artista. Não tem definição, ele é usado na geometria para determinar um lugar no plano ou no espaço. E terceiro, tem largura, altura, profundidade, determina um certo lugar. Podemos considerar a sequência correta dos conceitos de ponto como? Então, letra A seria, o primeiro conceito seria ponto gráfico, o segundo ponto físico e o terceiro ponto geométrico. Ou seria ponto geométrico, ponto gráfico e ponto físico. Ou seria ponto físico, ponto gráfico e ponto geométrico. Ou letra D, que seria ponto gráfico, ponto geométrico e ponto físico. Então, vocês vão ver cada uma da questão e vão responder qual o conceito de cada um na sequência, certo? Então, vocês vão responder, daqui a pouco nós voltamos para analisar cada uma das questões.
Então, mais uma vez, quero parabenizar a participação de vocês que estão interagindo aqui conosco, respondendo as questões. Continue assim e vamos ler agora a resposta de cada um de vocês que estão interagindo conosco. Então, a questão 3. O Isaac, ele respondeu letra D. Eu acredito que seja Kélbia. Não sei se é esse mesmo nome. Letra D também. Davi Lucas, letra B. Moza respondeu questão 3, letra D também, Júlia também D, Maria Rita, da escola Valdemiro Lustosa, respondeu letra D, e o Moisés respondeu letra C. A Isabela, letra D. Então, vamos à correção da questão, se realmente é a letra D. Então, vamos à questão. Então, leia com atenção os enunciados abaixo, certo? Então, é a definição de cada um conceito de ponto. Então, aquele em que sua forma e dimensão são definidas pelo artista. Será se isso seria o ponto gráfico, seria o ponto geométrico ou o ponto físico? O que vocês responderam? Não tem definição, ele é usado na geometria para determinar um lugar no plano e no espaço. Então, aqui a primeira, aquele que sua forma... Tá, aqui. Aquele que sua forma e dimensão são definidas pelo artista. Então, aqui, essa primeira questão seria um ponto gráfico, não é isso? Lembra que a gente iniciou a aula? Quando você vai fazer um desenho, o primeiro ponto o primeiro elemento que aparece seria o ponto gráfico. Não tem definição, ele é usado na geometria para determinar um lugar no espaço. Então, isso aqui seria o ponto geométrico, não é isso? Que é mais usado na matemática. E aqui não tem largura, altura e profundidade. Tem altura, não é isso? Largura e profundidade é determinada e determina um certo lugar. Então, isso aqui seria, lembra da bolinha de gude? Seria o ponto físico, tá? Ponto físico. Então, qual foi a questão que é o primeiro ponto gráfico, ponto geométrico e ponto físico? Qual seria? Ponto gráfico, ponto geométrico e ponto físico. Então, seria o quê? A letra D. Então, parabéns para vocês que responderam a letra B. Estou gostando muito da participação de vocês, hein? Vamos agora à nossa outra questão, a quarta questão. Bem, na linguagem visual, podemos considerar que é o preenchimento do espaço interno, dando a noção de volume. Será se é contornar, delinear, sombrear ou rachurar? Então, responda aqui novamente no chat a questão número 4 e depois nós voltamos para corrigir a questão.
Então, mais uma vez, vocês estão muito participativos, quero agradecer a participação de vocês, continue assim, a participação de vocês aqui no chat é muito importante e a gente vê que vocês estão compreendendo, vocês compreenderam a última aula sobre elementos gráficos, que foi sobre o ponto e sobre a linha. E aqui a gente vai ler algumas questões, algumas respostas. A Nicole respondeu a letra B, a Júlia respondeu A, o Samuel A, o Davi Lucas a letra A, o Samuel A e a Kélbia é letra C. Então, houve algumas divergências, alguns... Então, a gente vai realmente ver qual seria a letra correta. Então, vamos à questão? Bem, na linguagem visual, podemos considerar que é o preenchimento do espaço interno, tá? Interno, dando a noção de volume. Será se é contornar? Lembra do Cristo que a gente viu na aula passada? Contornar seria mais ou menos assim, não é isso? Você faz o contorno. Então, já não é letra B. E delinear? Delinear é quando você já vai fazer, por exemplo, os desenhos internos aqui, certo? Por exemplo, a roupa do Cristo. E rachurar, como a gente viu na outra questão, seria... Vamos fazer aqui um outro desenho, mais ou menos assim. Então, rachurar seria um tracinho ao lado do outro, né? Lembra que a gente fez assim? Então, a letra correta, né, que dá volume seria... Então, volume seria assim, tudo escuro, lembra? Dá volume ao desenho. Então, seria o quê? Letra C, que seria o quê? Sombrear, não é isso? Então, na linguagem visual, podemos considerar que é o preenchimento do espaço interno, como vocês viram, pode ser considerado o quê? Sombrear. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês, continue assim e até a próxima aula praticando de arte. A sua aula continua no próximo vídeo.